Boa tarde, muito obrigado pela audiência e por estar conosco aqui na TV SODEP, Soluções Empresariais. Mais do que nunca, agora, por esse momento que o mundo todo está passando, temos a necessidade, até por uma questão de solidariedade, de estarmos aqui discutindo e dividindo um pouco com todos vocês o que nós podemos vislumbrar de soluções para o empresário nacional, esse grande e verdadeiro herói, que na asepsia total da palavra é aquele que salva a economia como um todo. Por que ele salva? Porque além dele fazer diretamente a distribuição de renda através do pagamento de salário e manutenção dos postos de emprego, além disso, ele também contribui com os impostos gerados pela sua atividade empresarial. Pensando nisso, nós da SODEP, que sempre buscamos trazer soluções inovadoras, mas sobretudo dentro do que a legislação permite, imaginamos em abrir esse canal de um contato e de uma forma rápida, efetiva e instantânea para com aqueles que sempre nos acompanharam e nos prestigiaram. Desde já, muito obrigado. Dentre isto, e numa recentíssima legislação, que na realidade é a convalidação da medida provisória do contribuinte legal, que é a Lei 13.988, promulgada pelo excelentíssimo senhor presidente da República no dia 14 de abril de 2020, nós tivemos finalmente, depois de longevos 54 anos, ou seja, desde a instituição do Código Tributário Nacional em 1966, nós tivemos a regulamentação do artigo 171 do Código Tributário Nacional. O que diz o artigo 171 do CTN? Ele diz exatamente da possibilidade da transação tributária. O que seria a transação tributária? Seria a possibilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de fazer um parcelamento ou uma facilitação para o pagamento de débitos inscritos ou não na dívida ativa da União, diga-se de passagem. Bom, apesar de ter essa previsão desde 1966, desde, portanto, de que foi instituído o Código Tributário Nacional, ela dependia de uma regulamentação. E aqui, se me permitem abrir um parênteses, é o mesmo mal que nos aflige com relação à Constituição da República Federativa do Brasil. Por quê? A Constituição de 88, a Carta Magna vigente atualmente, ela tem de 30% a 40% de seu texto dependente de regulamentação através de lei ordinária. Coisa que, infelizmente, o nosso Congresso, desde a promulgação da Constituição, em 88, simplesmente abandonou a Constituição. Abandonou o seu bel prazer. Mas o problema é que ele não abandonou a Constituição. Ele abandonou, sim, o brasileiro, porque a Constituição foi feita para o regramento da vida em sociedade de quem? Do brasileiro ou do estrangeiro que cá reside, que cá faz a sua atividade profissional. Bom, fechando parênteses, voltando ao artigo 171, então ele já previa essa transação, essa possibilidade de transação por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional. Bom, e dependia justamente de uma regulamentação que veio com a medida provisória do contribuinte legal. Qual vantagem, então, isso tem nesse momento para você, empresário, ou até mesmo, muito interessante, para você, trabalhador? Por quê? Porque para você ser trabalhador, você precisa ter emprego. Para você ter um emprego, precisa ter um empresário. Ou mesmo que você não seja um trabalhador regularmente com carteira assinada, um trabalho de forma regular, o chamado
trabalhador informal, ainda assim você depende. Por quê? Porque o empresário que exerce a sua atividade, ele paga imposto. E com o imposto que vem os benefícios aos trabalhadores. Bolsa Família, seguro-desemprego, fundo de garantia, etc, etc, etc. Bom, dito isso, né, uma forma bem sucinta e bem rápida, o que nós temos na Lei 13.988? Justamente a possibilidade de você, com um débito na dívida ativa, ter a possibilidade de negociar, não é, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se você tem um débito inscrito em dívida ativa, não é, ajuizado ou não, através de um processo judicial, você tem essa possibilidade de chegar perante a Procuradoria e transacionar, em negociar, porque até a promulgação da Lei 13.988, ou até mesmo com a edição da medida provisória que a precedeu e que faz ela ser originada, você só teria a possibilidade de parcelar algum débito inscrito em dívida ativa num prazo máximo de 60 meses, não é? E sem nenhum desconto de acessórios da dívida, que é uma grande inovação também dessa Lei 13.988. Por quê? E vem daí a nomenclatura que nós ofertamos, e quando eu falo nós, aqui da SODEP, de que seria a lei do refis perpétuo. E nada mais do que a possibilidade daquilo que já foi instituído aqui no Brasil, desde o primeiro refis, ainda no governo, nos estertores do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, que foi a instituição do primeiro refis. O que é o refis? A gente chama de refis, mas é um anacrônico para programa de refinanciamento de dívidas, não é? Recuperação federal e financiamento de débitos inscritos. Bom, no primeiro refis, quem se lembra, e dizem, e com uma grande dose de razão, foi o melhor refis. Por que o melhor? Porque você não tinha tempo máximo de parcelamento, você pagava um mínimo mensal, e esse mínimo era em cima do faturamento da sua empresa, era um percentual do faturamento bruto da sua empresa, e não tinha tempo. Tanto é que tinha empresas, ou tem ainda empresas, porque algumas ainda permanecem no primeiro refis, não foram excluídas, tem empresas que iriam levar 70 anos para pagar seu débito. Poxa, mas isso, Marcelo, é injusto. Porque, afinal de contas, é aquele bom pagador, aquela pessoa que sempre teve o pagamento dos seus impostos em dia. Sim, se nós olharmos por esse prisma, seria eventualmente uma injustiça. Aliás, diga-se de passagem, todos os secretários da Receita Federal, desde esta época, eles sempre foram contra esses programas de refinanciamento. Mas aí temos uma novidade no meio do caminho. Olha como o mundo mudou desde 1999 até 2019. Eu não vou nem falar 2020 por causa dessa situação histórica e totalmente fora do controle, que é a pandemia do Covid-19. Mas, de 1999 até 2019, qual que foi a grande mudança na mentalidade da Receita Federal, inclusive? A mudança veio por uma ideia, digamos assim, vamos colocar ideia, para não falar uma imposição da Organização Mundial do Comércio, para que os países membros da Organização Mundial do Comércio fizessem todos os esforços possíveis para que se mantesse o contribuinte na condição de contribuinte.
não na condição de inadimplente. Motivo esse, por esta ideia, esta sugestão quase que imposta, né, por parte da Organização Mundial do Comércio, que o governo federal, atendendo a esta instrução, esta orientação, ele faz a edição do contribuinte legal, que nada mais é do que a regulamentação do artigo 171. Por quê? E olha que coisa interessante. A pessoa continuando na condição de contribuinte, ele continua, como o próprio nome diz, ele continua contribuindo para com o sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional, o princípio do tributo, ele é muito bonito. Qual que é o princípio do tributo? Nós arrecadarmos dinheiro, impostos, taxas, tributos, daqueles que têm uma maior possibilidade financeira, para que esse dinheiro, indo para o caixa do governo, ele devolva, não em dinheiro, mas devolva em serviços para a sociedade. Veja, como eu disse, a ideia ela é muito bonita, pena que por vezes ela se distorce, mas isso aí nós podemos falar, talvez num curso online que nós temos aí agendado, que inclusive é o curso online do Refis Perpétuo. Entre no nosso site www.sodep.com.br e obtenha mais informações. Mas, com relação a isso ainda, do tributo, então ele é devolvido em serviço. Por isso que a Organização Mundial do Comércio pede e orienta aqueles países membros a manter o contribuinte como contribuinte, pois assim ele pode fazer o seu mistério, que é a divisão, a distribuição direta de benefícios financeiros à população, como com o pagamento do salário, a contraposição ao trabalho ofertado pelo trabalhador. É bonito. Nisso, o governo federal fez a medida provisória do bem e medida provisória do contribuinte legal, que foi convalidada na Lei 13.988 de 2020. Bom, senhores, eu fiz um breve resumo aqui para vocês de uma solução que pode ser muito interessante e primordial aos senhores empresários, ou aos senhores advogados, ou aos senhores contadores, que prestam serviços a empresários, comerciantes ou industriais e que estão passando por um momento de excepcionalidade, não por má gestão, e sim pela questão da pandemia do Covid-19. Senhoras e senhores, muito obrigado. Para maiores detalhes, nós teremos no dia 7 de maio um curso online falando a respeito do Refis Perpétuo. E aqui, terminando, em homenagem a você, empresário, industrial, comerciante, com uma frase tirada da música que Ennio Morricone fez para ser o tema do Cinema Paradiso, né? Aquele filme Cinema Paradiso de 1990, que ele diz que se você estivesse na minha alma por um dia, você entenderia o que eu passo. Se você estivesse na pele do empresário por um dia, você entenderia o que esse grande herói passa. Muito obrigado, até a próxima. Até mais.